Boa noite, pessoal. Estamos de volta aqui na uma terça-feira, né? A gente teve uma semana de folga. Na semana passada não teve reunião, foi excepcionalmente no sábado, por conta do fuso horário do convidado internacional que a gente recebeu. Então, hoje nós estamos de volta aqui às nossas reuniões de terça-feira à noite e de volta aos artigos, né? A gente passou um período aí mais de um mês sem um artigo com a apresentação dos residentes. E hoje a gente retorna com esses artigos. E o tema escolhido para hoje é um tema muito pertinente de um artigo que foi publicado agora em maio na European Urology, né? E esse artigo ele fala sobre a validação do PET-PSMA, né, dentro dos nomogramas que nós já utilizamos com maior frequência, na questão da definição do risco de acometimento linfonodal no câncer de próstata, né? Depois do artigo, a gente vai ter um caso, que nós vamos discutir esse caso, e agora esperamos a participação de todos com opiniões. E hoje quem vai apresentar o artigo para a gente é o Vitor Sena, que é residente de primeiro ano, e, se eu não me engano, é o primeiro artigo que ele está apresentando aqui para a gente de alguns que ele terá aí pela frente. Vitor, boa noite, e você pode iniciar a tua apresentação. Boa noite, professor, obrigado. Então, eu vou começar a apresentação desse artigo que foi publicado em maio desse ano, na European Urology. Só que antes de entrar nesse assunto, né, antes de entrar no artigo, é importante... Peraí, deixa eu ver se consigo... Pronto, foi. Antes de entrar nesse artigo, é importante eu falar um pouco da recomendação da EAU, né, para saber de onde a gente parte para poder falar do artigo. Já está dito, né, que assim, já se sabe que quando se realiza uma prostatectomia radical, é importante fazer a linfadenectomia estendida para pacientes que são de alto risco. Isso daí a gente inclui pacientes com PSA maior que 20 e SUP 4 ou 5, ou maior que T2C. Porém, quando a gente vai falar de pacientes de risco intermediário, a EAU ela recomenda que seja realizada a linfadenectomia estendida somente naqueles que têm um risco estimado de linfonodos positivos que excedam 5%, que sejam maior que 5%. Isso, na verdade, essa recomendação ela é baseada num artigo de revisão que é publicado em 2017, em que foi analisado mais de 4 mil artigos, em que foram vistos desfechos oncológicos e não oncológicos da linfadenectomia pélvica. E foi visto que tem piores desfechos intra- e pós-operatórios, em termos de piora da incontinência e de disfunção erétil, quando é realizada a linfadenectomia. E o benefício oncológico ainda é incerto, nesse artigo de revisão de 2017. Mas esse mesmo artigo ele fala de um efeito direto e indireto que a linfadenectomia poderia agregar. O efeito direto seria, se o paciente tem um linfonodo acometido e você retira esse linfonodo, você reduziria a mortalidade de câncer específica em alguns estudos retrospectivos. E o efeito indireto seria uma melhor capacidade de estratificação. E isso auxiliaria no tratamento adjuvante. Só que, para poder fazer isso, existem os nomogramas, que, como eu disse, precisaria ter uma probabilidade predita maior que 5%. Uma probabilidade de linfonodo acometido maior que 5%. O Brigante é um nomograma muito, muito comum, muito utilizado, muito próximo da prática urológica, né, em que você lançaria o PSA, o estágio clínico, o Gleason, você preenche esses critérios e ele te dá o cálculo, né, dessa probabilidade de ter linfonodo positivo. Um outro nomograma utilizado é o Memorial Sloan, que todos eles você consegue pela internet, né? Colocando aí pelo celular, você consegue ter acesso a esses nomogramas, que é a mesma coisa, você vai lançando os critérios. O Brigante de 2019 é uma atualização do Brigante de 2017, quando é realizada uma biópsia de próstata utilizando ressonância magnética, guiada por ressonância magnética. Então, você tem aqui alguns pontos em que você precisa alimentar com valores específicos de ressonância magnética.
E aí, assim, tentando analisar a diferença entre os nomogramas, eles são muito parecidos, né? O Memorial Sloan e o Brigante 2017, eles são praticamente a mesma coisa. O que muda só é a estratificação. Enquanto um trabalha ali com PSA de 0 a 50, o outro trabalha de 0 a 100. Então, assim, são pequenos detalhes de diferença. E não à toa, num artigo de revisão, comparando os nomogramas, foi visto que, numa meta-análise, né, meta-análise, foi visto que não existe diferença significativa na acurácia entre esses nomogramas. Então, utilizando qualquer um deles, não teria diferença. Já o Brigante 2019, que é quando associa essa biópsia guiada por ressonância, o artigo recomenda realizar a linfadenectomia com corte de 7% e não de 5% da EU. Bem, dito isso, vamos partir para o trabalho, porque, na verdade, todos esses nomogramas foram feitos a partir de coortes em que o PET-PSMA não era disponível. Não havia PET-PSMA, né? Estou falando de coortes analisadas de 2008, 2006, 2010, 2012, em que não havia essa disponibilidade desse exame, né? Como se tem hoje. Então, a gente sabe que é o padrão ouro para o diagnóstico de metástase de linfonodal, esse PET-PSMA, e que, na verdade, a grande questão do trabalho, o grande objetivo do trabalho é avaliar a performance da adição do PET-PSMA nesses nomogramas pré-operatórios. Então, como que eles pensam, né, nesse artigo? Foram feitos, então, é um trabalho muito cêntrico, então foram 3 hospitais diferentes, 2 na Holanda e 1 na Austrália, em que foram analisados todas as prostatectomias radicais robóticas com linfadenectomia pélvica estendida entre os anos 2016 e 2020, em que foram excluídos os pacientes submetidos à terapia antiandrogênica antes da cirurgia, né? E a escolha do nomograma foi em função da existência de uma biópsia guiada por ressonância ou não. Aqueles que tinham a biópsia guiada por ressonância, eles incluíram no Brigante 2019. Aqueles que não tinham, eles separavam de 2017 ou do Memorial Sloan. E aí ele explica o que seria essa dissecção linfonodal pélvica. Nessa imagem aqui seriam os números, as regiões, né, do número 1, 2 e 3. Você não inclui os linfonodos da ilíaca comum e nem os pré-sacrais. Isso daí, quando você inclui a linfadenectomia dessas regiões, seria a linfadenectomia pélvica super estendida. Não é o que eles utilizam no caso. Então, seria 1, 2 e 3 a linfadenectomia que eles descrevem, né, que eles padronizam. Os desfechos, eles utilizam 2 desfechos principais: a calibração dos nomogramas e a acurácia para identificar os linfonodos positivos, a partir da área sobre a curva. E aí, como que eles fazem isso? O PET-PSMA ele é incorporado como uma variável independente, além dos outros critérios do nomograma. Então, por exemplo, PSA, o nomograma inclui PSA, o Gleason, e aí, além desses, eles incluem o achado do PET-PSMA. E tendo como resultado, como a referência, né, o padrão ouro, a referência do teste diagnóstico seria a presença de linfonodo na biópsia. Então, já partindo para os resultados, foram incluídos aí 750 pacientes, 757 pacientes, dos quais 3/4 eram de alto risco e 1/4 eram de risco intermediário. O PET-PSMA foi positivo em 104 desses 750 pacientes, e no histopatológico, né, no resultado final do histopatológico, foram Peraí que está cortando aqui a imagem. Foram 186 pacientes que tinham linfonodo positivo, dos 750, né? E 571 que tinham linfonodo negativo. A primeira questão, aí a gente entra um pouco mais numa análise de estatística, né? É a diferença na calibração dos modelos. Vamos lá. Tentar ver aqui. Aqui, no eixo X, você tem a probabilidade predita do teste e no eixo Y, a probabilidade observada. E tem um pontilhado aqui no meio que seria a referência. Referência é o quê? É o nomograma, né? Original, o Brigante 2017, por exemplo. E aqui, na verdade, eles retestam o Brigante 2017, nesse gráfico aqui, e que existe uma diferença entre a probabilidade predita e a probabilidade observada.
Em especial, o que preocupa é essa região inicial, em que, em baixas probabilidades preditas, ou seja, os pacientes que você tem lá 2%, 3%, 5%, você tem uma probabilidade observada maior. Então, você poderia estar subdiagnosticando, utilizando aquela referência dos 5%, né, você poderia estar subdiagnosticando a presença de metástase linfonodal. Isso é observado também no Memorial Sloan, é a mesma coisa, esse início desse gráfico aqui, né, dessa calibração dos nomogramas. No Brigante 2019, quando associa com a ressonância, essa diferença não é tão observada quando você não tem a ressonância. Esse é um outro desfecho, que é a área sobre a curva. Então, aqui eu estou falando da acurácia do exame. No eixo Y, sensibilidade, no eixo X, 1 menos especificidade. Lembrando, o melhor exame é o exame que mais se aproxima para a esquerda e para a superior. Então, para essa região aqui. E a área sobre a curva é a acurácia desse exame. Azul é o Brigante 2017. Já aqui eu já estou falando utilizando a corte atual. E aí, quando se associa o PET-PSMA, você aumenta essa acurácia, né? Então, você aumenta porque você se aproxima mais do polo superior à esquerda. Isso acontece também no Memorial Sloan. Quando você associa o PET-PSMA no Memorial, você também aumenta a acurácia do exame. E, mais uma vez, isso se repete no Brigante 2019. Então, nos 3 nomogramas diferentes, você observa um aumento da acurácia do exame quando se associa o PET-PSMA. Uma coisa importante, aí ele mostra isso em números, né? Que a área sobre a curva seria de 0,70, né? E que quando você associa o PET-PSMA, ele passa para 0,76. Então, se você pegar em cada um deles, ele teve um aumento de 0,06 nessa capacidade, né? Nessa acurácia. E isso é uma coisa importante, porque a capacidade preditiva, quando ele é maior que 0,7, tem um trabalho de 2007 que ele fala que quando ele é maior que 0,7, a capacidade preditiva de um exame diagnóstico, acima de 0,7 ele pode ser utilizado. Mas quando ele é maior que 0,8, é uma boa capacidade preditiva desse teste, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, o Brigante 2019, sai de 0,76 e passa para 0,82. Então, ele acaba se tornando um teste realmente melhor quando você associa o PET-PSMA. Indo agora para a discussão do artigo, os nomogramas pré-operatórios eles prevêem o resultado da linfadenectomia com maior precisão com a imagem do PET-PSMA disponível, né? Foi o que eu disse antes. E, além disso, quando você tem um PET-PSMA positivo, você tem uma localização mais precisa dessa metástase. Faz com que a sua própria cirurgia possa ser um pouco mais guiada, né? Para tentar retirar essa metástase. E aí tem uma questão que é essa diferença da calibração dos exames, dos nomogramas. A população do estudo ela tem uma menor capacidade para prever a doença linfonodal nas coortes do que os nomogramas originalmente descritos. E aí eles dão 3 explicações para isso. É que o que eu estou falando aqui, na verdade, é a prevalência. Então, existe uma diferença de prevalência entre a coorte atual, que é do estudo, e a coorte que é feita o nomograma lá atrás, em 2017, 2013, 2014, né? Então, as coortes são diferentes. E hoje a gente tem cada vez mais uma tendência em doenças de baixo grau de fazer vigilância ativa. E isso é um ponto, né? Um outro ponto seria que hoje se opera pacientes em estágios superiores, né, de graus de doença. O que antes não era feito, que antes todo mundo indicava radioterapia, porque, né, era localmente avançado, hoje se opera mais. E um terceiro ponto importante é o próprio viés de seleção do estudo, porque o estudo ele é feito com pacientes que têm um PET-PSMA. E para quem que você vai indicar o PET-PSMA? Para aqueles pacientes com maior suspeita de que tenha metástase linfonodal. Um paciente de baixo risco, a princípio, você não indicaria um PET-PSMA. Então, existe uma diferença entre as coortes, né, que vai dar essa diferença nessa calibração, né? Então, foi o que eu disse. Eles subestimam o risco da doença quando você tem ali o percentual entre 0 e 10%.
E é interessante, só um ponto que eu achei, que ele fala que o Brigante 2009 ele é o melhor modelo, porém nem todas as clínicas fazem biópsia guiada por ressonância. Assim, estou há alguns meses, né, na residência de urologia, até agora eu ainda não pude presenciar uma biópsia guiada por ressonância. Eu, em primeira pessoa, né, não vi isso acontecer. Então ele fala de um jeito no estudo como se fosse a coisa mais disponível do mundo. Então nem todas as clínicas fazem biópsia guiada. Então é uma coisa bem, que é difícil a gente conseguir aplicar o Brigante 2019 na nossa realidade, né? E aí, como limitação do estudo é um estudo retrospectivo e não um ensaio clínico, é possível que haja uma diferença na extensão e técnica da linfadenectomia estendida entre os cirurgiões e também uma diferença do histopatológico, né? Os patologistas, sendo diferentes, podem ter diagnósticos diferentes, mas ele também ressalta que isso uma coisa internacional e que, a princípio, não deveriam ter essas diferenças, mas que pode existir. Então, a grande questão desse artigo é que a adição do PET-PSMA ele melhora o desempenho do nomograma, né? Então, ele consegue avaliar com maior precisão uma linfadenectomia estendida, né? E que provavelmente ele vai ser um futuro candidato, né, a um nomograma preditivo. Aí fala assim, então será um Brigante de 2022, uma nova atualização do Brigante, talvez, 2022, 2023, não sei. Então, na verdade, esse artigo ele acaba sendo base para poder se pensar num novo nomograma, né, em que incluiria esse PET-PSMA e garantiria uma maior acurácia no exame. É isso. Boa noite a todos. Sena, muito boa sua apresentação, parabéns, realmente as apresentações aqui têm sido de muito alto nível e a sua chama atenção aí pela forma como se apresenta e também pelo conteúdo. Parabéns mesmo. Esse tema é um tema muito relevante. Hoje a gente está aqui numa reunião mais ou menos em casa, na verdade em casa, só nós aí. Uma ideia é que a gente possa todo mundo interagir um pouquinho aí, enfim. Esse é um tema muito interessante, né? É um tema da atualidade, que fala sobre PET-PSMA. Esse é um artigo que tem muita relevância, não à toa ele foi publicado no European. Ele tem muita relevância porque ele tem um N muito considerável, mais de 700 pacientes que realizaram PET, né? Envolve, se eu não me engano, 2 países, né? Holanda, né? E Austrália. Austrália, que são especialmente Austrália e a região ali da Califórnia, ali da Universidade da Califórnia, são os lugares que mais realizam, assim como também na Holanda, né? Realizam PET-PSMA. E é um artigo muito relevante, né? Pelo tema, pelo N, né? E por trazer essa consideração em relação a esses normogramas, né, que você falou, do Brigante 2017 e do Memorial. A gente sempre tem um hábito de ver isso lá no nosso ambulatório, fazer o cálculo, sempre quando dá tempo, né? Sempre que possível, a gente abre a janelinha ali no computador e faz esses cálculos, né? Eu até fiquei com uma dúvida, Vitor, depois se você quiser pode dar uma olhada, não precisa ser agora, em relação ao Brigante 2019, que você falou biópsia guiada por ultrassom, foi o que eu li também. É importante a gente saber que a biópsia guiada por ultrassom, não, perdão, ressonância. Né? A biópsia guiada por ressonância existem 2 tipos. Isso é algo que a gente pode ter na nossa cabeça bem estabelecido. Existe a biópsia que você falou que você nunca viu, né? A biópsia guiada por ressonância por fusão de imagens. Então, é um software que você acopla no aparelho de ultrassom, que você normalmente quem faz isso é o radiologista, eu não conheço o uro que faz, até tem agora, tem clínica que faz, de urologistas que faz biópsia por fusão, inclusive fazem muito bem. Então, você pega o CD da ressonância e coloca no aparelho de ultrassom e ele faz a fusão de imagens, né, da ressonância que ele fez prévia à biópsia com o ultrassom. E aí você tem uma possibilidade diagnóstica aumentada, né? E existe também a biópsia cognitiva, né? Esse
certamente você já viu, que é o seguinte: o paciente tem uma ressonância na mão, eventualmente a gente pede uma ressonância aí, né, pré-diagnóstica, né, como uma forma da gente tentar descobrir se o paciente merece ou não uma biópsia, e ele vai para a biópsia aleatória / cognitiva, ou seja, a pessoa que vai fazer a ressonância, até mesmo a gente lá na Saúde do Homem, olha a imagem da ressonância, vê a localização da doença e vai na área de forma cognitiva em busca dessa lesão. Então, eu não sei se no Brigante leva em consideração a fusão de imagens, ou ambas, ou só a cognitiva. Isso realmente depois eu tenho que rever. Se você souber isso aí, você fala para a gente. Mas a biópsia cognitiva, é até bom dizer que ela tem um poder diagnóstico muito grande, né? Quem estava na aula do professor Miguel Cirurgi, ele até comentou sobre isso. A biópsia de fusão ela é cara, ela demanda alguns recursos, e a biópsia cognitiva é simples e tem um poder diagnóstico praticamente... biópsia... Esses são os critérios que são... A biópsia target é a biópsia alvo, né? Eu não sei se é por fusão ou cognitiva. Talvez o Fernando possa dizer. Geralmente é com a utilização do software. Com a utilização do software, realmente a gente não faz. É muito raro. Você realmente não deve ter visto. É uma biópsia que o convênio não cobre. Enfim, a gente solicita em casos muito... naqueles pacientes que têm múltiplas biópsias negativas e tem uma lesão que não é encontrada, quando é uma lesão de zona anterior da próstata, existem algumas situações mais específicas. Mas, enfim, eu não quero também me estender muito, mas eu queria... Depois a gente faz algumas considerações, mas o artigo foi muito bom, porque ele traz o PET-PSMA. O PET-PSMA é um exame diagnóstico que ele pode ser utilizado em diversas etapas no câncer de próstata, inclusive no screening, você pode utilizar, numa dúvida diagnóstica inicial. Não é o que é feito de rotina, claro. Ela pode ser feita no estadiamento. O seu artigo ele cita um artigo, o mais famoso de PET-PSMA, que é o PRO-PSMA, você deve ter lido aí. O Ernesto já leu esse artigo, que foi um estudo randomizado, fase 3, enorme, pelo grupo australiano, que foi feito no ano passado, foi publicado, se eu não me engano, no Lancet, ou acho que foi no Lancet, tão relevante que ele foi, e coloca o PET-PSMA como superior à tomografia e a cintilografia óssea no estadiamento clínico, né, pré-operatório. O PET-PSMA também pode ser feito na recorrência pós-cirúrgica, que é o mais utilizado hoje em dia, né, e em outras situações mais específicas. Mas é isso, vamos seguir aí para ver todo mundo falar, passar a palavra para o Fernando e depois tem um caso para a gente discutir também. Vitor, muito boa a tua apresentação, sucinta. Você conseguiu resumir bem a ideia dos autores, né? Então, vamos lá. PET-PSMA, hoje em dia, é muito falado, né? O PET-PSMA é um exame de imagem. Inicialmente, ele foi utilizado na Europa e na Austrália. Nos Estados Unidos demorou um pouquinho para chegar. Chegou mais ou menos nos Estados Unidos junto com o período que se chegou aqui no Brasil. E tinha-se antigamente uma empolgação muito grande com esse exame, né? Criou-se uma empolgação muito grande com esse exame, principalmente, como o Paulo citou agora, na recorrência. Antigamente que a gente tinha o PET-colina, né, PET-FDG, e o PET-PSMA, ele se mostrava como uma ferramenta muito importante, principalmente nos pacientes que apresentavam a recorrência no câncer de próstata, né? No início, né, gerou aquela empolgação, todo mundo faz com a vontade de ter esse exame à disposição, principalmente para a gente tentar um melhor resultado no controle do câncer de próstata dos nossos pacientes. Inicialmente acreditava-se, de fato, que a utilização dele no pós-recorrências poderia identificar lesões, principalmente linfonodais, para ressecção e com resultado oncológico importante.
E os trabalhos foram aumentando e, infelizmente, a resposta que a gente tem visto hoje no tratamento desses pacientes não é o que se era esperado inicialmente, né? De qualquer forma, é um exame muito específico e é um exame que a grande questão é saber empregar esse exame, né? Não é um exame que deve ser utilizado de forma indiscriminada, e sim com inteligência no momento da indicação do exame, né? Foi como mostrou nesse trabalho, né? Um trabalho com N grande. A gente sabe que tem uma limitação muito grande, que você até citou essa limitação. Outros trabalhos que falam sobre PET-PSMA e linfadenectomia, eles citam isso, é a forma que cada cirurgião faz a sua linfadenectomia. Isso pode mostrar alguma alteração no resultado, né, do PET relacionado à linfadenectomia. Mas o que mostrou foi um benefício, né, podendo ser empregado no homograma do Brigante, o de 2019, que geralmente não é o que a gente utiliza por conta dessa questão da biópsia por confusão de imagens. E nos outros dois homogramas ele mostrou não uma relevância muito grande. Mas eu acredito, sim, a gente precisa de mais trabalho, mais estudo em cima disso, mas eu acredito, sim, que o PET-PSMA, em algum momento, em breve até, ele possa ser incluído como um exame de rotina em guideline para ser utilizado. E como o Paulo falou, até em todos os estágios, né? No screening, quando a gente pega, às vezes, um doente jovem com uma doença de altíssimo risco, né? E esses doentes jovens, a gente tem sempre o intuito de oferecer o melhor para esse paciente, né? Do termo oncológico, do termo de qualidade de vida também. Então, acredito que esse vai ser uma das indicações do exame, naquele paciente também que mantém o PSA elevado e muitas biópsias. É aquele paciente que antes era só a ressonância, mas é aquele paciente que a gente faz a ressonância, o PSA dele continua subindo e você continua fazendo biópsias negativas. Nessa situação também acredito que o PET-PSMA vai ser um exame muito bem utilizado para a gente tentar identificar a localização do câncer de próstata. E na recorrência ainda, apesar de muitos trabalhos não mostram, não tem mostrado, né? Não que não funcionam, mas a gente tinha uma expectativa maior. Eu também acredito que cabe a indicação do exame, né? E é isso que vem mostrando, né? Esse trabalho que você apresentou agora, ele leva um alento aí para que a gente está indo no caminho certo aí na utilização do PET-PSMA. Agora o Ernesto, no R3, ele separou um caso, né, relevante ao assunto, e eu vou pedir para você, Vitor, liberar a tela, liberar a tela para o Ernesto poder iniciar a apresentação dele, e em cima dessa apresentação aí, gostaria da participação de todos. Ernesto? Oi. Pronto aqui. Eu estou com 2 logins aí. Coloca no que está com a câmera aberta, por favor. Peraí. Valeu. Aparecendo, pode ir. Bom, então, vamos lá. Continuando a reunião, eu sou Ernesto, R3 de serviço.
estou trazendo aqui um caso para discussão, um caso do nosso serviço. Bom, começando, um paciente do sexo masculino, 58 anos, negro, hipertenso, que nega uma história familiar de câncer de próstata. A biópsia pré-operatória desse paciente mostrou um adenocarcinoma de próstata, Gleason 7, 3+4, bilateral. Não tem informação pré-operatória da porcentagem, da amostra, tudo, mas ele tinha um PSA inicial de 86, uma próstata de 32 gramas a ultrassom e o toque também não foi descrito, porque essa avaliação foi feita fora do nosso hospital, né? Ele tinha uma cintilografia óssea que mostrava uma hiperfixação funtiforme na topografia da linha média frontal na calota craniana. Então, aqui a imagem da cintilografia, você vê que é difícil até perceber essa fixação do radiofármaco, né? Não teve mais nada que chamasse atenção para a gente sobre uma possível metástase óssea, apesar do PSA bem elevado. Ernesto? Oi. Desculpa te interromper. Vamos ainda aos pouquinhos, que aí vai todo mundo participando. Pode ser? Sim, eu vou parar aqui agora, vou abrir para discussão. Nessa situação, o que vocês acham? Qual seria a conduta? A gente faria cirurgia, faria linfadenectomia? Não, eu ia te fazer uma pergunta antes, Ernesto. É o seguinte. Volta um slide. Mais um. Esse paciente aí, Ernesto, eu vou passar essa pergunta para você, para o João e para o Vitor. E para quem quiser falar também. Do jeito que ele está aí agora, que foi como ele se apresentou, né? Na verdade, a conduta foi tomada até fora, né? Ele veio para a gente já com a conduta tomada, mas vamos supor que fosse agente no ambulatório. Esse paciente, ele está suficientemente estadiado para você? Falta algum exame? Dos que a gente tem disponível, né? E se você tivesse a possibilidade de pedir algum outro exame, enfim, como o PET, por exemplo, se você solicitaria para ele nesse momento? Você, o João e o Vitor. Sim. Então, já que eu estou... Acho que é melhor deixar para os meninos, né? Não, responde. Então tá bom. Então, assim, pensando nesse paciente, é um paciente classificado pelo DAMIP como alto risco, pelo NCCN também seria classificado como um paciente de alto risco para metástase, em vigência de um PSA de 86, né? Falta informação, o toque do paciente, que é extremamente importante, até para a gente saber se a próstata fixa, se a próstata... Não apenas estadiamento, né? Estadiamento T, mas a gente saber a possibilidade cirúrgica desse paciente. Sendo uma próstata fixa, perde muito a possibilidade de se pensar numa cirurgia, né? E só a cintilografia, eu acredito que seja muito pouco, pensando num paciente de alto risco. Talvez pensando num paciente de estadiamento intermediário, poderia até ser considerado suficiente, mas um paciente de alto risco, eu acredito que pelo menos uma tomografia, pensando em outros estudos, geralmente eles levam em consideração uma cintilografia, né, um body scan, que eles chamam, e pelo menos uma tomografia. Pensando em UPI, a gente tem disponível lá a ressonância, né, que poderia dar mais informações para a gente em relação a esse paciente, a possibilidade de ser, de repente, um localmente avançado ou ter alguma metástase à distância. Fora também a possibilidade de a gente botar o paciente pensando no artigo que foi apresentado pelo Sena, fazer aquela avaliação pré-operatória pelos nomogramas, né? Até já discutindo o artigo do Vitor, a gente tem que pensar que o nomograma é de graça. Você entra na internet, faz um cálculo rápido ali, você consegue prever a possibilidade desse paciente ter metástase à distância, e não só isso, você consegue ver a possibilidade de sobrevida desse paciente, ele dá uma estimativa ali, enquanto com PET-PSMA, no caso, seria um exame de pelo menos R$3.000, pensando na nossa realidade, né? Então, isso tem que ser pensado também. Vamos lá. João. Bom, eu concordo com o Ernesto. Acho que o toque foi uma coisa que fez falta nesse caso. Acho que a gente poderia pedir, no contexto UPI, uma tomografia, já que
bom, com esse PCA altíssimo, talvez não seja um daqueles exames que a gente pede a tomografia e a gente não consegue ver nada, não. Nesse caso, tem PSA suficiente para aumentar, para ter uma tomografia suficientemente sensível, né, vamos dizer. Acho que a ressonância também de corpo inteiro é um ótimo exame que a gente tem disponível no hospital e é um ótimo paciente para pedir um PET-PCA, né? Para fazer o estadiamento dele certinho. Essa imagem na cintilografia óssea aí, sinceramente, eu não vi, nem vi nada disso, não. Acho que isso é invenção do radiologista. Eu acho que a gente cai nesse risco, né? Essa cintilografia óssea, com essa hiperfixação pontiforme, eu não sei, não me convenceu tanto assim. Mas realmente ele tem um PSA inicial bastante alto, ele já entraria como alto risco, e inclusive a indicação de fazer a linfadenectomia, uma vez operando, e a indicação de fazer a linfadenectomia já está dita, não precisa de nomograma nenhum, né? Não precisa de nenhum cálculo de nomograma para avaliar risco de ter linfonodo acometido. Já está indicada fazer a linfadenectomia pélvica estendida. Vamos algumas observações. Paciente de 58 anos, né? É um paciente jovem. Na história ele descreveu como paciente hipertenso que nega a história familiar do câncer de próstata. A condição física desse paciente seria algo... Não respondam ainda. São alguns pontos que eu estou pontuando. A condição física desse paciente, se é algo de fato importante na análise desse quadro específico. Toque é fundamental, né? É mais importante do que os outros exames, praticamente isso. É fundamental o toque do doente, principalmente na definição de conduta. Outra coisa, ele tem uma cintilografia óssea com uma hiperfixação pontiforme do radiofármaco na topografia da linha média frontal, e mais nada, né? Você não perguntaria para esse paciente se ele não tem história de um trauma de crânio, que seja uma cabeçada na parede. Isso geram alterações na cintilografia. Tá? Você mesmo, Vitor, a condição física desse paciente, o toque mudaria a conduta para você? Claro, porque na verdade o que a gente está falando aqui seriam tratamentos, o que a gente está falando aqui é tratamento curativo, né, pensando em fazer uma prostatectomia radical. Se você tem um paciente com PS ruim, ou se ele é metastático, né, então isso é muito importante, definir se ele é metastático ou não, para você partir para uma terapia curativa ou não. Então, esse ponto, ele é anterior, ele antecede ao tratamento. Você precisa estudar melhor o paciente para você poder pensar em tratamento curativo ou não. E dentre as opções de curativo, estou falando entre prostatectomia radical, como a linfadenectomia e a radioterapia, isso vai depender muito de como que o paciente está, vai depender do estado físico dele, vai depender do toque, né? Então, são algumas variáveis. Então, tem muitos poréns aí nesse caso, tem pouca informação. Você falou em metástase, né? Vou perguntar para um outro, nem de vocês três, né? Porque você falou que metástase mudaria a conduta. Lucas, está por aí? Pode falar. Lucas, o volume de metástase mudaria a conduta? O que você acha? Sim, mudou conduta completamente. Pois hoje a gente tem algumas formas de tratar isso, né? Se for um paciente de alto volume, a gente pode fazer alguns tipos de terapia, como docetaxel, enfim, paciente metastático. Se for um paciente com uma doença oligometastática, a gente pode, hoje já tem alguns trabalhos até que falam a favor disso, de fazer radioterapia, né? Tem trabalhos decorrendo sobre fazer cirurgia em paciente oligometastático, mas hoje na radioterapia já está bem determinado. Tem um estudo, já tem revisão sistemática, tem o estudo, o braço H do Stampede, tem o estudo ORAD, que falam a favor disso. A gente já, paciente oligometastático, a gente tem um aumento de sobrevida importante, significativo, na verdade, fazendo a terapia com radioterapia, né?
Se for doença de alto volume, hoje já está bem estabelecido alguns tipos de tratamento, né? Como docetaxel, algum outro tipo de antiandrogênicos, enfim. Já pode ser diferenciado isso. Muito bom, Deixa Lucas. eu fazer um comentário. As reuniões estão surtindo efeito, hein? Tem que se dizer. Lucas, Um comentário que não tem todo mundo, nem todo mundo faz. para finalizar o comentário do Lucas, muito bom. E lembrando que hoje todos esses trabalhos que você citou, né, os trabalhos foram realizados com os exames tradicionais, né, no caso, Exato. tomografia e cintilografia. Então, assim, baseado nisso que você está falando, esses exames que nós já temos até o momento aí que o Ernesto mostrou poderiam nos guiar um pouco aí em relação ao tratamento. Mas vamos continuar o caso? Fernando, deixa eu só complementar. A gente tem sempre na cabeça, né, de que a gente vai pesquisar metástase óssea nos pacientes, e é verdade, porque a metástase óssea é o mais comum, o tipo mais comum de metástase no câncer de próstata. Mas todo paciente de alto risco, né, ele precisa de um exame de imagem que não seja dedicado ao esqueleto, ao sistema ósseo, né? Então, quando você faz uma cintilografia, que é um ótimo exame, especialmente nesse PSA que ele tem, nível de PSA, mas a tomografia traz outras informações, né? Então, ele pode ter uma cintilografia negativa. Lá no Perdernet a gente vê tanta coisa, né? Ele pode ter metástase linfonodais grandes, ele pode ter metástase visceral, né? Então, a tomografia seria um exame importante, junto com a cintilografia, né? Nesse paciente. E tendo a disponibilidade, o PET-PSMA estaria extremamente bem indicado nesse caso, porque, como o Vitor falou, o Senna falou, diferente dos normogramas que prevêem a probabilidade, né, o PET ele traz a informação diagnóstica concreta e traz também localização. Ele só estaria abaixo da própria linfadenectomia, que seria o padrão ouro, né? Se retirar o linfonodo e fazer exame histopatológico. Então, nesse paciente de alto risco, isso a gente já pode dizer que é consenso, tá? Existe um consenso que o PET-PSMA é o melhor exame. Isso aí já nem se discute mais. Assim. O melhor exame, o método de diagnóstico por imagem no estadiamento. E essa informação ela já vinha sendo construída há muitos anos, mas como esse exame pró-PSMA, eu estava revendo aqui, eu tinha mandado esse artigo para o Ernesto, ele foi publicado no Lancet grande, não é nem no Lancet Oncology. E ele trouxe um estudo randomizado que mostrou a acurácia mais de 90% no estadiamento clínico, né? Claro que a informação que a gente vai ter em relação a isso, o que fazer em relação a isso é que a grande questão, mas em termos de diagnóstico é o melhor exame. Esse paciente merecia. Segue aí, Ernesto. Principalmente no paciente de alto risco, né? O de alto risco. Isso. Bom, então, seguindo, conduta, a gente discutiu, eu botei aqui uma print de como seria a avaliação no Memorial. Pelo menos, na minha experiência, foi o que eu mais utilizei, pelo menos no R2, quando a gente fazia mais prostatectomia. Claro que a avaliação aqui no Memorial foi bem fraca, porque eu não tinha o toque. Eu imaginei que o toque seria mais ou menos, tenho o histopatológico, coloquei mais ou menos o que seria o toque dele, e a gente ficou sem a porcentagem da biópsia, então veio uma possibilidade de 30% de envolvimento linfonodal. E o interessante desses nomogramas também é que ele fala também sobre a probabilidade de sobrevida, né, desses pacientes, e isso é interessante, inclusive para a gente passar para os nossos pacientes, tanto no pré-operatório quanto no pós-operatório. Às vezes a gente se depara com o paciente perguntando para a gente, né, doutor, qual que é a minha chance de vida, né? Como que isso vai me trazer? E às vezes a gente fica meio sem um número para dar para o paciente. Óbvio que isso daqui não é tão certo assim, mas já dá um norte para a gente. Então, uma chance de 30% de envolvimento linfonodal. Isso daqui é o guideline da EAU. Eu dei um print na parte que fala sobre a recomendação para a doença de alto risco, né? Então, está bem definido que na doença de alto risco a gente pode fazer a prostatectomia radical, teria
os melhores resultados, a gente fazer a cirurgia, e uma recomendação forte é a gente fazer a linfadenectomia estendida nesses pacientes, né? Pode ser optado também pela radioterapia, mas nesses casos, até em outras discussões aqui da nossa reunião, a gente viu que a cirurgia seria realmente provavelmente, né, porque não tem um artigo ainda que defina isso, por completo, um clinical trial que defina isso, a prostatectomia radical seria a melhor conduta. Então, esse paciente ele foi submetido a uma prostatectomia radical convencional, aberta, no hospital particular, em março desse ano. Esse daqui é o resultado do histopatológico dele, onde mostrou que a biópsia estava subestadiada, ele tinha um Gleason 9, 5+4, um SUP 5, e uma lesão que comprometia bilateralmente a próstata, 60% da amostra examinada, né? A gente pode ver aqui também, a gente tem Ernesto, alguma surpresa para você, esse laudo, esse paciente com a avaliação prévia? Com certeza não. Não. Ele provavelmente, essa biópsia que ele fez, uma biópsia de uma área não principal, né? Sim. Não, provavelmente não era lesão índex, né? Ou a periferia de uma lesão índex, talvez. Exato. E a gente pode ver também que foi retirado também linfonodos, né, na cirurgia, já que não foi uma cirurgia realizada no nosso serviço, e esses linfonodos estavam livres de neoplasia, inclusive sem invasão de ciclo seminal, ficou definido como um estadiamento T2C. Não tem quantidade de retirada não, de linfonodos, né? Não tem a quantidade de retirada. Não, a gente não teve essa informação. Ernesto, eu vou te pedir um favor rapidinho. O Tarcísio, ele entrou na reunião. Voltar. Ele está se conectando. Faz um resumo assim, de 30 segundos, só para ele pegar, porque vai ser interessante os comentários dele. Faz só um resumo. Tá ouvindo a gente, Tarcísio? Estou ouvindo sim, desde já. Obrigado aí pelo resumo, viu? Obrigado, Tarcísio. Faz um resuminho para a gente aí, Ernesto, lá do início. Sem problema, professor. Então, assim, o caso se trata de um paciente masculino, 58 anos, um paciente que foi tratado fora do nosso serviço e veio para a gente depois da cirurgia. Ele tinha uma biópsia pré com Gleason 7, 3+4, com PSA inicial de 86. A gente não tem o toque do paciente e tem uma cintilografia que não mostrou nada muito relevante para a gente. Uma hiperfixação só na calota craniana, que não parecia ser muito típica. Esse paciente, a gente discutiu conduta para ele, o que seria melhor tratamento para ele, e foi realizado uma prostatectomia radical num hospital particular em março. O histopatológico dele veio um adenocarcinoma Gleason 9, um SUP 5, que comprometeu 60% da amostra em ambos os lobos da próstata. A gente tem também uma amostra de linfonodo, que a gente não tem a quantidade de linfonodos retirados, mas é uma amostra de linfonodos livres de neoplasia. Então, ele ficou como um T2C. A gente tem um PSA dele 30 dias após a cirurgia, né? Que a gente pode ver um PSA de 1,52, um PSA que não zerou. Atualmente, esse paciente ele está com incontinência leve, associada à queixa de urgência miccional. Tem também disfunção erétil. Eu conversei com esse paciente hoje, ele relata que ele tem períodos de urgência com perda em pequena quantidade associada a essa urgência e que não tão frequentes durante o dia. E aí eu vou abrir de novo para conduta nesse momento em vigência desse PSA persistentemente alto. Ernesto, só uma questão. Essa incontinência dele é leve, né? É leve. Tá. Alguém quer falar alguma coisa? Agora vai ter que fazer o que já devia ter sido feito. Vai ter que catar metástases. Já vamos chegar em você, Tarcísio. Fica tranquilo. A gente... Foi o Fernando que pediu o exame, né? Quer comentar? Eu queria que os meninos falassem antes, entendeu? Posso dar nome? Bom, realmente, o que a gente tem no nosso dia a dia é cintilografia, né? De restadiamento, tendo em conta que um paciente em pós-operatório imediato, um PCA que não zerou,
Então, a gente não pode nem falar de recidiva bioquímica. Certamente, o PET-PCMA, ele veio além para ajudar no estadiamento daqueles pacientes com CA de alto grau, em que a cintilo e a tomografia tem uma baixa sensibilidade e uma baixa especificidade. Ele veio principalmente para ajudar nesses pacientes que apresentam, que não zeram PCA ou que tem recidiva bioquímica. Realmente, a porcentagem, quando o PCA está acima de 0,2, é maior dos 50% de chance deles encontrarem um linfonodo ou uma área de metástase. E esse aí seria o caso do paciente. Muito bom o seu comentário, Eugênio. Eu ia fazer essa pergunta, né? Nesse caso, o paciente foi operado, a peça veio com margens livres e um PSA imediato com valor de 1,5. Né? A pergunta que eu ia fazer é exatamente essa. Se vocês pensariam em não uma recidiva, mas uma permanência de doença local ou numa doença à distância. E você fez um excelente comentário comentando que com esse valor de PSA você pensaria já numa doença à distância e não uma doença local. E por conta disso, né, e por ser um paciente com uma condição física muito boa, né, um paciente muito orientado, né, pensando para a gente tentar oferecer o melhor possível para esse paciente, até do ponto de vista tentar algo curativo para esse paciente, eu solicitei para esse paciente um PET-PSMA. E o Ernesto vai botar o resultado aí. Vou botar algumas informações aqui antes. É importante a gente pensar que esse paciente, na verdade, ele não é uma recidiva bioquímica, né? Ele é uma persistência de PSA alto, né? É classificado como persistência de PSA pós-prostatectomia quando você tem um PSA acima de 0,1 nanogramas por ml, né? Dentro de 4 a 8 semanas, no caso do paciente é 4 semanas. E isso a gente pode pensar, no caso, numa doença persistente local, você pode pensar numa metástase pré-existente e você pode pensar também numa amostra de próstata benigna, um resíduo de próstata benigna no local. Óbvio que com esse PSA muito alto, assim, de 1,5, a gente já começa a pensar em doença à distância também, né? Deixa eu ver o que mais que eu tinha salvado aqui. Seguir para frente. Bom, então a gente tem a ressonância, não tem a imagem da ressonância. A ressonância, apesar de ser lá do nosso serviço, eu acho que ia trazer pouca informação, a gente vê todas as imagens aqui. Mas o que a gente tem no laudo, na região de partes moles, foi visto linfonodos limítrofes, paraórticos e infrarrenais, medindo até 1 centímetro. Não foi observado linfonodos megalias cervicais, mediastinais, axilares, pélvicas ou inguinais. Então, ficou que foi visto esses linfonodos limítrofes, né, retroperitoneais, e não foi observado nenhuma lesão óssea. Isso na ressonância que foi solicitada. Na verdade, o professor pediu primeiro uma ressonância de corpo inteiro. A gente não sabia que o paciente ia conseguir fazer um PET-PSMA fora, então a gente partiu para a ressonância de corpo inteiro. Depois disso, pensando aqui em relação a isso, isso aqui é uma parte também do guideline da EAU que mostra, que comenta sobre o PET-PSMA nesses casos, né, que ele é muito acima em pacientes com um PSA acima de 2, né, em torno de... Eu acabei me confundindo aqui. Mas, no caso, ele mostra a superioridade do PET-PSMA em relação à cintilografia e à ressonância, para você poder ver lesões à distância, né? Então, aqui a gente tem a imagem do PET-PSMA, onde a gente pode ver um conglomerado linfonodal na cadeia ilíaca esquerda. Nesse paciente. Foi a única coisa que curou dele no PET-PSMA, pós-cirurgia. Então, a gente tem aqui,
no caso, é uma tabela que mostra a sensibilidade do PET-PSMA em relação ao nível de PSA, né? Então, no caso do paciente aqui, a gente tem um paciente com PSA de 1,5, isso seria uma sensibilidade em torno de 75% de encontrar essas metástases. Vou abrir para discussão novamente. Ernesto, eu vou passar para o Tarcísio e só fazer uma consideração rápida. Como o Fernando falou e a Eugênia também já falaram, a gente no passado não existia nenhum método diagnóstico por imagem para a gente tentar descobrir quem tem doença local, quem tem doença pélvica e quem tem doença sistêmica. A gente sempre utilizou e na verdade, continua utilizando algoritmos, né? Então, esse paciente, em tese, né, se ele fosse tratado pela gente há mais tempo e não pudesse fazer o PET, provavelmente ele seria já considerado metastático, só com doença sistêmica. Claro que ele pode ter doença sistêmica, né, mas ela não é visível ao PET nesse momento, que é um excelente método diagnóstico. E também, o Tarcísio vai comentar, a gente quase não faz radioterapia de resgate PSA acima de 1,5, 2. Ele vai poder comentar melhor sobre isso. Então, são casos individualizados que a gente, na verdade, encaminhou para vocês pensarem junto com a gente, né? Como é que a gente trata esse paciente agora? Tarcísio, o que você acha desse caso? Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Na verdade, assim, é um caso bem interessante, PSA elevadíssimo, 86, e realmente tinha uma dissociação patológica e laboratorial aí, né? Gleason 7 com PSA de 86, a gente já realmente esperaria alguma coisa diferente no anátomo patológico cirúrgico. E pelos estudos recentes agora, o Radicals, o WAVES e o RTOG também, avaliando resgate ou adjuvância, cerca de 70% a 80% dos pacientes eram Gleason 7. E essa foi uma crítica, e que, inclusive, esses estudos sugerem que a gente aguarde o valor de acima de 0,2 para indicar fazer a radioterapia de resgate, sem diferença sobre a vida global. Mas essa crítica de acima de a maioria sendo Gleason 7 faz com que esses pacientes Gleason 8 para cima ainda sejam indicados a gente pensar em fazer uma radioterapia adjuvante para eles. E ainda mais nesse cenário que o PSA de 1,5, né? Apesar de tendo um PSA de 86 inicial em 30 dias, a gente até não sei qual o que vocês acabam vendo na prática também, se esse PSA ele tenderia realmente a zerar tão rápido assim em 30 dias. Se eu não me engano, acho que a minha vida do PSA é de 5 dias, né? Então, de certa forma, 1,5 ainda é um valor que eu poderia até esperar uma queda posterior. Mas, de todo jeito, PET-PSMA realizado, doença captante ali, eu tenderia a fazer um tratamento de resgate, ou vamos pensar assim, né? Caso esse paciente não fosse, não sei, para uma linfadenectomia posterior aí, não sei quantos linfonodos foram retirados, eu não lembro, no anátomo patológico da cirurgia, mas se fosse o caso, seria para fazer a radioterapia agora em toda a pelve, pensaria até naqueles linfonodos ali um pouco mais elevados, não tanto quanto os paraórticos, mas chegando ali ao nível da bifurcação da aorta nas ilíacas e na loja prostática também. E hormonoterapia, quanto tempo? 6 meses? A hormonoterapia já tem estudos que mostram que 6 meses concomitante à radioterapia aumentou a sobrevida global, o RTG 9601. Tem um outro GTUG 16 que aumentou só a sobrevida livre de doença, mas sim, seria interessante até para evitar tratar já sistemicamente também esse paciente. Ô, Tarcísio, você comentou um negócio muito interessante,
que eu e Fernando, a gente chegou a falar sobre o caso também na ocasião. Porque quando a gente fala linfadenectomia de resgate, né, nesse caso aí, é propriamente um resgate, né? Talvez seja uma linfadenectomia que ele não fez. Eu acredito nisso. Para mim, não foi feita a linfadenectomia estendida, né? Então, seria de resgate, vamos dizer assim. Provavelmente foi só obturatória, né? Ao meu ver, seria uma opção também. É claro que a gente lá no serviço tem muitos pacientes para dar conta, e aí é difícil a gente acabar ocupando um espaço assim, né? Mas eu não vejo com uma possibilidade tão impossível, não. Você faz a linfadenectomia nesse paciente que não foi feita, eu acredito, né? Tem os linfonodos ali. Eu queria saber até do Fernando que ele acha isso. E de você, Tarcísio, porque assim, quando faz a radioterapia de resgate, o adjuvante, né? O Lucas falou 6 meses, porque ele está pensando no resgate mesmo tradicional, né? Aquela que a gente faz 6 meses. Esse é um paciente que tem uma doença maior, linfonodal, grande. Até o seu resgate, quando você faz, é só na loja, não é isso? Nesse caso, você tomaria uma estratégia diferente. Seria na loja, na drenagem pélvica bilateral, faz um boost nessa região. O que você faria? Mas antes, deixa o Fernando comentar isso aí que eu falei. O Ernesto, eu queria que você colocasse o laudo desse exame. Você não colocou o laudo, você não botou na tua apresentação? Não botei. Mas o laudo basicamente fala que só captou ali mesmo. Só nessa região? Tendo em vista que é um paciente com uma boa condição clínica e a gente está querendo oferecer o máximo para ele, eu acredito sim que poderia ser uma hipótese a linfadenectomia de resgate desse paciente, mas sempre deixando o paciente ciente dos riscos e dos benefícios desse procedimento, né? É um procedimento que vem sendo feito, não com sucesso tão grande. Hoje, o que a gente vê é em torno de 30% de resposta positiva dos pacientes que são submetidos a esse procedimento. Mas eu acho que hoje a gente tem disponibilidade de robô, né? E caso o paciente concordasse em realizar um procedimento de linfadenectomia de resgate nessa área, mais extensa até, né? É curioso até que a ressonância evidenciou apenas limítrofes, e aí a gente vê uma área extensa. Eu não sei qual foi a medida, o Ernesto não botou o laudo, não sei a medida em termos de centímetros, mas eu acho que dependendo da conversa com o paciente, sim, seria uma opção. E aí eu faço uma pergunta para o Tarcísio. Caso a gente fizesse uma linfadenectomia. Professor, deixa eu botar aqui. O laudo, ele fala que tem uma área suspeita, um diminuto linfonodo situado na cadeia ilíaca interna, barra obturatória esquerda, medindo cerca de 0,6 por 0,6 centímetros, com um SUV máximo de 8,5. Ele fala também de um nódulo na região subpleural, mas que ele fala que é inespecífico, que sugeria sem captação pelo radiotraçador, que sugere apenas manter controle evolutivo. Então, ele no laudo final, ele coloca realmente que seria só nessa região de ilíaca obturatória esquerda. Uma lesão de 0,6? De 0,6. Sim. Eu vou manter o que eu vinha falando. Então, é uma lesão pequena, então, na realidade, não é uma lesão grande. Mas eu ia manter a minha pergunta para o Tarcísio. Caso a gente faça uma linfadenectomia nesse paciente, Tarcísio, e o PSA dele não zere, você, como radio-oncologista, pensaria em alguma hipótese para ele ou não, ou pensaria já em tratamento sistêmico? Se a gente for pensar assim, digamos que esse paciente tenha ido para a primeira cirurgia, fez uma linfadenectomia estendida, veio com o linfonodo comprometido e não zerou o PSA, tivesse com a mesma forma, 1,5. A gente iria pensar em fazer a adjuvância para ele, tratando toda a pelve e a loja prostática. E caso esse paciente tivesse 0 linfonodos, 0 de 30, vou colocar assim, e só pelo Gleason 9,
eu já trataria a pelve dele, já pensaria em fazer esse tratamento em toda a pelve. De maneira adjuvante, os estudos já me permitem fazer isso, mas só realmente por conta desse PSA não zerado, né? É exato, né? E assim, a lesão captante não foi uma lesão muito grande. Essa imagem do PET, ela reflete bem amplo, mas na verdade é uma lesão de 6 milímetros, é isso mesmo? É isso. Pelo laudo, ele fala 0,6 por 0,6. É uma lesão bem porque, pequena. assim, Às vezes, teria que entrar, do ponto de vista cirúrgico, entrar fazer uma linfadenectomia estendida bem agressiva, porque acredito que seria difícil identificar um linfonodo de 6 milímetros. É isso que eu ia comentar agora. Ainda existe o risco de identificar esse linfonodo, né? Eu estava imaginando até um linfonodo maior, talvez pensando nessa hipótese de ser um linfonodo muito pequeno, talvez eu encaminhasse doente para você mesmo. A gente encaminhou para você, Tarcísio. Perfeito. Não, e assim, era uma outra coisa que eu ia, uma outra hipótese. Pensando se fosse só um linfonodo captando, porque quando eu olhei essa imagem, parece ser um conglomerado linfonodal, né? Mas sendo um único linfonodo, hoje a gente pode até fazer um tratamento na loja e um tratamento focal nesse linfonodo. Porém, pelo Gleason 9, é bem provável que exista algum outro linfonodo aí e que só ainda não está captando ao PET. A gente vai precisar de um pouquinho mais de tempo para que ele capte. Então, eu já trataria toda a próstata e faria só um reforço de dose nesse linfonodo. O que nos limita aí é a alça intestinal, que ela é bem sensível à radiação. Então, uma dose radical em alça intestinal, uma dose radical para linfonodo em alça intestinal acaba aumentando a chance de fístula. Porém, sendo um linfonodo de 6 milímetros, já nessa região aí, provavelmente de ilíaca interna, já pós-bifurcação ali depois da bifurcação da externa, e consequentemente eu acho que daria para a gente fazer essa dose elevada tranquila, sem problema. A alça intestinal pode ficar um pouquinho distante dali, já acaba sendo um pouco mais pélvico e não tão abdominal. Eu voltei esse slide aqui, que é um slide que mostra a ressonância de corpo inteiro que a gente fez. Nessa ressonância, ela mostra uns linfonodos limítrofes paraórticos e infrarenais de até 1 centímetro. Pensando que assim, até olhando o guideline da IAU, a gente vê que o PET-PSMA ele tende a ter uma especificidade maior do que a sensibilidade, né? E a ressonância teria talvez uma sensibilidade boa, pensando nisso. Será que esses linfonodos, a gente poderia pensar que esses linfonodos mostrados na ressonância poderiam ser linfonodos neoplásicos? Posso dar uma opinião? Sim. Fala aí, Lucas. Então, assim, essa questão de linfanectomia estendida, né? Acaba que fica uma situação que, quando a gente busca linfanectomia estendida, né, a gente acha que está limpando uma parte de tudo, praticamente, da drenagem da próstata, né? Só que já sabe que não passa de 65% dos linfonodos que estão sendo ressecados. Então, mesmo que a gente refaça a linfanectomia ali, a chance de a gente conseguir pegar o que não está passando no PET é pequena, né? Até porque para fazer uma linfanectomia melhor, tem que fazer uma super estendida, pré-sacral, ilíaco comum, até intercalvo óptico, que aumentaria a morbidade demais, às vezes o paciente com baixa resposta terapêutica, né? Estaria botando o paciente em uma situação, acho que muito mórbida, né? Então, não sei se o tratamento sistêmico seria uma escolha ruim, né? E porque não seria mais difícil resolver cirurgicamente, na minha opinião. Lucas. Tá ouvindo, Lucas? Tô ouvindo. Partindo desse pensamento seu aí, cara. Se você tivesse esse PET-PSMA antes da cirurgia, mudaria a sua conduta? Você não operaria ele?
Não, porque na verdade o PET-PSMA falou o preditivo dele. Se ele dá negativo, não quer dizer que não tenha, né? A especificidade dele é alta e o valor preditivo dele positivo também é alto, mas negativo não. Então, assim, ele não foi diagnosticado com doença metastática, né? Então, eu não vi por que não operá-lo, né? Um paciente já com risco cirúrgico maior, né? Risco de metástase, risco de doença residual maior, né? E micrometástase, do jeito que a gente não poderia diagnosticar pelos exames que a gente tem no momento. Lucas, foi muito bem colocado o que você falou. E assim, é uma pena que a gente não tem hoje aqui alguém da medicina nuclear, porque seria até uma pergunta que eu iria fazer, né? Esse PET-PSMA do nosso paciente mostrou uma captação bem pequena, de 6 milímetros, né? Será que, se esse PET-PSMA tivesse sido realizado no pré-operatório, por conta da extensa área de captação da próstata dele nesse Gleason 9, eu não sei nem se esse linfonodo de 6 milímetros iria aparecer, né? E acho que isso aí seria uma resposta que quem poderia dar para a gente seria alguém da medicina nuclear. Pensando que é um exame de metabolismo, né? Depende do metabolismo. Talvez a próstata consumisse tudo, né? Exato, e não captasse, né? Porque foi uma área de captação pequena. Então, Fernando, é uma boa ideia até a gente depois convidar, né, um médico nuclear para falar, pra juntar aí. Eu já fiz essa pergunta a eles também. E eles alegam que mantém o poder diagnóstico, entendeu? Depende aí da experiência aí de quem vai fazer o exame. Mas eu concordo que a acurácia na recorrência bioquímica ela tende a ser maior. E aí, eventualmente, nesse pré, a gente pode perdendo essa acurácia diagnóstica, como vocês comentaram aí. Mas também, como o Lucas falou, o PET realizando pré não mudaria a conduta, né? Na verdade, melhoraria a sua conduta, porque se você está diante desse exame e parece a cadeia linfonodal acometida, você vai ter que ir em busca ali, né? Você não pode abrir mão disso, né? Você teria que fazer a linfadenectomia a melhor possível. A gente está no horário. Lembrando que todos os estudos pré-operatórios levam em consideração apenas, como a gente falou, a cintilografia e a tomografia. Os pré-operatórios, a maioria do que a gente não tem tantos estudos que usam o PET-PSMA no pré-operatório para definição de conduta, né? Exato, mas a gente precisa ter um take-home message bem claro na nossa cabeça que esse discurso está acabando, entendeu? Sim. O PET-PSMA é o melhor exame método diagnóstico, isso já é um consenso, nem se discute mais. A questão é o que fazer. O FDA está prestes a aprovar isso aí nos Estados Unidos. A medicina americana... Eu acho que o grande problema do PET-PSMA também, que pelo menos estudando sobre o PET-PSMA, é a sensibilidade também, né? Não é basicamente... Na verdade, é porque a medicina americana, eles são baseados muito no custo-efetividade, entendeu? Então, assim, aqui no Brasil, a gente tem a possibilidade, a performance do médico não é tão avaliada. Então, você pode pedir vários exames e, enfim, nos Estados Unidos, você precisa ter um exame que possa mudar a conduta, possa beneficiar o paciente para ser incluído no rol lá de procedimento deles. Que o PET é melhor, isso qualquer um já sabe disso e é algo que a gente vai precisar saber lidar com isso e saber lidar com essas informações. Eu acho que estamos caminhando para isso. E a gente abrir mão de um método é muito complicado, né? Eu acho que é isso. Estamos no horário. São 9h15. Ô, Ernesto, segura só a sua tela. Eu só queria mostrar uma tela rapidamente para vocês. A gente está finalizando, são 9h15. Só para compartilhamento. Paulo, ninguém operaria esse linfonodo? Vocês têm essa decisão fixa na cabeça de vocês? Ou... Não, a gente discutiu que é uma opção, porém... A gente discutiu que era uma opção, mas talvez não fosse a melhor, mas é uma opção, sim. Entendi. Deixa eu só mostrar para vocês que está no horário. Estão vendo essa imagem aqui? Estão vendo? Sim. Vou mostrar aqui. É uma imagem muito interessante. Assim. Esse é um exame de um colega, Leonardo Azevedo, ele é um radiointervencionista. Não é um paciente meu, ele compartilhou num grupo e deu a liberdade da gente mostrar essas imagens.
Só para mostrar o legal do PET-PSMA, né? Esse paciente ele tinha uma suspeita diagnóstica de câncer de próstata, um tumor clinicamente significativo, que tinha uma biópsia negativa convencional, uma biópsia negativa cognitiva. E ele tinha uma amputação de reto também. E aí ele usou o PET para guiar a biópsia. Entenda, ele tinha 2 biópsias negativas, inclusive uma cognitiva. Então ele se juntou com uma médica nuclear e fez um exame por via anterior, porque ele tinha uma amputação de reto. E olha que interessante. Ele retirou os fragmentos e o paciente apresentou, nesse exame, com o PET-PSMA, aí apareceu o Gleason 7, que ele estava em busca. Só para mostrar que como o exame ele é interessante da gente ver, né? As múltiplas... Eu tenho uma pergunta, bem rapidinho, só para direcionar até o tratamento da radioterapia. Vocês considerariam que aqueles linfonodos lá, na ressonância paraóstico, seriam interessantes de serem incluídos no campo de tratamento? Porque olhando só o PET-PSMA, aquela drenagem ali pélvica seria o meu alvo de tratamento. Vocês considerariam que aquela região ali também seria como alvo? A retroperitoneal? Alvo para cirurgia, eu acho over. No máximo para radioterapia, você. Pois é. Era porque aumenta muito a toxicidade. Passa para você de volta, Tarcísio. Beleza, então. Valeu. Mas eu acho que tem que tratar ele, eu acho. Assim. Não, com certeza. A nossa ideia lá do Fernando é ele... O Bruno não está aqui, infelizmente. É manter ele 2 anos com supressão hormonal, pelo menos. Se pudesse incluir uma abiraterona e depois suspendia tudo e ver o que acontece. Essa seria a nossa ideia inicial. Aí. Mas acho que estamos no horário, 9h18. Foi muito boa a discussão hoje. O Fernando, encerra aí. Semana que vem é o João Boixá, que vai apresentar artigo. Obrigado, Tarcísio, pela presença. Fala aí, Fernando. Eu agradeço de novo. Já passamos hoje aí, acabou rendendo bastante a nossa reunião. Mais uma vez, Tarcísio, obrigado. Obrigado a todos os residentes que participaram. Gostei muito da participação de vocês. Fiquei feliz. Doutor Lucas, doutor Ernesto, doutora Eugênia. E até a próxima terça, gente. Boa noite a todos. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Valeu, Buenas noches.